Pronto. Iniciamos a gravação. Então, agora nós começamos com nosso capítulo 6, que é ações básicas de controle. Vamos entender o que significa, primeiro, essas ações básicas de controle. Podemos dizer que é um termo genérico para nós entendermos alguns componentes principais dos sistemas de controle. Né? Isso é, como é que ele funciona, o que ele altera, o que ele mexe, e para isso nós vamos usar o nosso controle mais comum que a gente tem, chamado de controlador PID. Né? Então, esse carinha aqui, ele tem 3 ações de controle. Nós citamos ação proporcional, ação integral e a ação derivativa. Então, nós temos 3 ações principais e essas ações juntas vão formar o nosso controlador PID. Eu não vou falar exatamente o que ela faz agora, porque é justamente o motivo dessas aulas. Exatamente qual que é a influência de cada uma dessas ações na resposta do nosso sistema controlado. Então, vamos lá para uma pequena introdução. Olha interessante essa frase aqui. Controlar um sistema significa alterar seu desempenho. Então, aqui já tem uma coisa para ser explicada: alterar o desempenho de forma satisfatória através da adição de elementos externos, controladores ou reguladores. É uma frase pequena, mas ela é importante para a gente conseguir entender o que é isso. Então, controlar um sistema, quer dizer, eu vou colocar um sistema de controle, eu vou colocar um controlador, que nós podemos chamar de controlador ou regulador, eu vou explicar isso daqui depois, a diferença entre eles, que é só uma coisinha de nada. Né? Eles são projetados do mesmo jeito, a única coisa é que eles têm uma pequena diferençazinha aí. Então, alterar o seu desempenho. O desempenho é o jeito que ele responde. Né? Nós vimos lá no capítulo 5 que, por exemplo, polos complexos conjugados, eles introduzem oscilações na resposta do meu sistema, e essas oscilações têm a ver também com o fator de amortecimento. Então, nós temos essa vertente, alterar o seu desempenho. Eu posso entender que eu gostaria, de alguma forma, alterar a frequência natural dos polos, alterar o fator de amortecimento, de tal forma que eu tenha um resultado que eu quero. Desempenho, propriamente dito, nós temos o capítulo 7, que é critérios de desempenho. Lá sim nós vamos dar nomes para esses nossos critérios e, principal, quantificá-los. A gente vai calcular, porque isso é como os engenheiros de controle conseguem conversar um com o outro. Então, eu quero projetar um sistema para que ele age de uma determinada forma. Esse agir de uma determinada forma, basicamente, o que eu vou querer? Por exemplo, que ele passe para o regime permanente o mais rápido possível, ele não oscile muito, ele responda rapidamente. São esses os critérios que a gente vai ter, dado por projeto, né? Então, eu tenho um projeto que eu vou ter que seguir baseado nessas informações. Então, de forma satisfatória, quer dizer, o satisfatório, vamos pensar o seguinte: eu quero resolver o problema, né? Como eu vou colocar o meu sistema de controle, aonde, a forma, o método de projeto, eu não quero saber, eu só quero saber o resultado final. Isso é o que me interessa. Então, de uma forma satisfatória. E controlar, a gente coloca elementos externos. Então, elementos externos significa que eu vou pegar o nosso sistema, que precisa ser controlado, eu vou colocar um sistema de controle e provavelmente eu vou ter que fazer um fechamento de malha de tal forma que o meu sistema de controle haja adequadamente. E esse
controlador que eu vou colocar, então a gente tem controladores ou reguladores. Qual que é a diferença entre eles? Mais para frente eu vou definir uma referência a ser seguida. Por exemplo, eu quero que o meu carro esteja a 110 km por hora. Então, isso é uma referência. Eu quero que a sala onde eu estou fique a 24 graus Celsius. Isso é uma referência. Eu quero que o forno se mantenha a 300 graus Celsius. Isso é uma referência a ser seguida. Então, toda vez que essa referência a ser seguida é diferente de zero, nós projetamos um controlador. Toda vez que essa referência é igual a zero, nós projetamos um regulador. Interessante isso. É só a referência que ele tem que seguir. Se ela for zero, mas em algum caso a gente usa zero, olha, não quero que o meu sistema vibre, não tenha oscilações. Então, que eu quero que ele fique em zero. Isso é um regulador. Eu gostaria de eliminar todo o ruído dessa sala que vem de fora. Então, eu quero que aqui dentro seja silêncio. Eu quero zero de pressão sonora. Pronto, nós temos um regulador. Esses são alguns exemplos, né, que a gente tem para conseguir entender isso daí. Então, vamos lá. Sistema sem controle. A gente chama muitas vezes isso de malha aberta, porque vai faltar o laço da realimentação, então a gente só tem um único percurso, o vai direto. E o que a gente tem? Olha só, um exemplo de um sistema de malha aberta. Nós temos aqui o nosso sensor de erro, que vai retirar a informação necessária da planta. Nós temos aqui a planta, né, e o nosso atuador, que vai impor as condições que a planta precisa para a gente conseguir alterar. E aí, o que eu tenho? Eu tenho a nossa entrada de controle aqui, e aqui eu tenho a saída. Né? Aqui eu tenho a saída do meu sistema. Exemplo para nós entendermos bem isso daí. Controle da velocidade do veículo. Mas espera aí, isso é um sistema sem controle? Bom, depende do jeito que a gente entende. Quando nós dirigimos um carro normal, quer dizer que não tem controle de velocidade, no fundo, quem controla a velocidade somos nós. Então, como que nós controlamos a velocidade do veículo? Eu vou olhar aqui, ó, seria a velocidade no vamos usar os outros recursos que a gente tem aqui, ó. Então, isso daqui seria o velocímetro. Então, essa saída aqui, a gente tem a saída do velocímetro. E que ponto é esse daqui? Sem, é claro, entrar em muitos detalhes, eu posso dizer que é o pedal de aceleração. Tá? O pedal de... o acelerador. É o acelerador do carro. Então, olha só. Quando eu mexo no acelerador, o que acontece? Nós temos uma determinada atuação no meu sistema, que é o conjunto que me demonstra a velocidade do veículo, e lá na frente nós temos o nosso velocímetro nos dando essa velocidade. Então, aqui o importante, quem mexe no acelerador? Sou eu. Eu vou lá e piso no acelerador, eu tiro o pé do acelerador, eu piso mais ou menos no acelerador. Então, quem faz o sistema de controle em um sistema que a gente chama de sem controle, né, não quer dizer que ele está descontrolado, é que não existe ainda a figura controlador colocada no meio. Então, a gente tem sempre essa entrada U, que é imposta pelos atuadores na nossa planta, e a gente precisa ter o sensor para poder medir aquela atuação que eu estou querendo. No caso do veículo, a velocidade dele. Agora, por exemplo, um sistema de controle? Então, o que a gente tem? Olha só, o atuador, a planta e o sensor. É exatamente essa linha aqui, ó. Atuador, planta, sensor. A única coisa que nós
não demos nome a esse ponto aqui, mas observem, esse ponto aqui, ó, eu vou anotar de verde, ele está aqui, ó. É a saída do meu sensor. Esse daqui, ó, eu vou anotar de azul. Ó, o U aqui, está aqui. Né? Então, a gente tem exatamente as duas coisas, só que agora eu coloco algo a mais, que é esse carinha aqui, ó, aquilo que a gente chama de controlador. Então, se eu coloquei o nome controlador, eu estou assumindo que isso daqui vai ser diferente de zero. Né? Eu vou assumir que isso daqui seja diferente de zero. Um pouquinho mais para frente, a gente vai dar nomes a todas essas coisas aí. E o nosso laço de realimentação? Aqui, ó. O laço de realimentação. E aqui, em geral, né, os controladores clássicos, a gente faz mais a referência a ser seguida, menos o valor que o nosso sensor de erro deu. E o que é o controlador no final das contas? Bom, vamos lembrar o seguinte: a planta e o meu sensor são dados por equações diferenciais. Nós já vimos isso. E, inclusive, foi comentado no capítulo 5 que um bom jeito de se modelar um sensor de medida é através de um sistema de primeira ordem. Né? E o nosso controlador? Bom, o nosso controlador nada mais é do que uma equação dinâmica. Né? Nada mais é do que uma equação dinâmica. Assim como a nossa planta a ser controlada, assim como a representação do nosso sensor, são todos equações dinâmicas, quer dizer, equações diferenciais. Então, no fundo, nós vamos ter uma equação diferencial aqui. É ela que é o nosso controlador. A gente sabe que equação diferencial vira uma função de transferência. Então, o controlador nada mais é do que uma outra função de transferência que eu vou colocar aqui. E aí, aqui sim, temos os nomes típicos que a gente encontra aí na literatura. Deixa eu diminuir um pouquinho. Mais um pouco. Pronto. RBS, que está aqui, ó. RBS é a referência a ser seguida, ajustada pelo operador. Então, eu ajusto, eu falo para o meu sistema de controle. Eu quero que o meu veículo ande a 110 km por hora. Eu quero que a temperatura dessa sala fique 24 graus Celsius. Eu quero que o forno esteja a 1.200 graus Celsius. Né? Eu que coloco isso. Então, o operador, ele dá a referência a ser seguida. O que é o E? E é o erro do sistema de controle. Então, aquilo que entra no meu controlador, eu chamo de erro. Em geral, a gente dá esse nome aí. Né? Todos os autores usam isso? Não. Alguns simplesmente colocam qualquer letra ali para representar aquilo que está entrando no nosso controlador. O de S. O de S eu chamo de lei de controle. Alguns autores chamam de lei de controle essa saída. Outros autores chamam de lei de controle a equação que descreve o controlador. Eu prefiro chamar equação que descreve o controlador de equação que descreve o controlador. E sempre lei de controle, eu me refiro à saída do controlador, porque é ela que entrará no meu sistema que vai fazer com que ele tenha o desempenho desejado. E C de S é a resposta controlada real, quer dizer, aquilo que acontece mesmo. E tem uma diferença com essa daqui, né? Porque essa daqui é a minha resposta real, só que observado na ótica do meu sensor de erro. Então, eu espero que o meu sensor de erro não coloque nenhum problema na minha planta. Ele meça aquilo que ele foi feito para medir e meça corretamente. E aí, uma das perguntas que a gente pode levantar desse nosso diagrama é o seguinte: o controlador tem que ser sempre nesse ponto aqui? Isso daqui sempre tem que ser mais e menos? Não, não necessariamente. Né? Olha só essa figura aqui, ó. Em geral, nós temos uma certa classificação, que é o seguinte:
Quando nós colocamos o controlador nessa posição aqui, são, em geral, controladores que a gente chama de controladores clássicos. Quer dizer, são aqueles controladores que nós vemos normalmente, que são os controladores mais usados. Os autores já estudaram bastante sobre ele, já entendem exatamente. Existem métodos para projetar as suas constantes. Então, ali nós temos o caso clássico. E eu acho que o caso que a gente vai estudar aqui é o nosso controlador PID. Na continuação dessa disciplina, aí vocês vão ver outros controladores que vão se enquadrar aqui exatamente nessa mesma posição aqui. Controle moderno, né? O controle moderno não quer dizer que ele seja, não, todo mundo está usando isso, a gente não usa mais controlador clássico. Muito pelo contrário, né? O controle moderno é as metodologias que trazem determinadas aplicações em que o nosso caso clássico ele tem um pouco mais de dificuldade para resolver. Então, aqui a gente tem esse controle em realimentação, então ele pode vir aqui ao invés de vir para cá, pode ser feito isso. Lá para frente, no capítulo 6, inclusive, nós vamos ver algumas alterações do nosso controlador PID, que a gente ainda nem viu, né, que parte dele eu posso colocar em realimentação. E nem por causa disso ele é considerado controle moderno, né? Pode ser considerado como controle moderno. Ele, na verdade, ainda continua sendo um controlador clássico. E controle em avanço, que é interessante também, mas, em geral, como a gente não tem nenhuma informação de realimentação, tá? Porque o que vai ajustar? O que ajusta tudo vai ser essa nossa parte aqui de baixo. Ó. Como ela não pega esse pedaço aqui, eu tenho que fazer alguma coisa para conseguir movimentar. Em geral, isso daí a gente chama de controle adaptativo. Então, eu gostaria que isso daqui tivesse uma determinada conduta, e aí eu vou alterando essas constantes aqui, baseado na minha resposta lá. Mas só que isso é um método à parte que faz isso daí. Então, aí utiliza-se, por exemplo, métodos de otimização, no qual eu tento chegar no mínimo de uma curva para conseguir ajustar aquilo ali. Bom, olha só agora. De modo geral, a posição do controlador em relação à planta a ser controlada depende do conhecimento do programador. Eu sempre faço uma brincadeira e ela é muito válida nesse caso, que é o seguinte: o controlador é meu e eu ponho aonde eu quiser. Eu projeto ele do jeito que eu quiser, porque o meu objetivo final não é pensar no projeto do controlador, mas sim no resultado final que eu queira. Isso é o importante, o resultado final, e não o projeto do controlador. O projeto do controlador é algo que eu preciso passar para ter o meu resultado final. Então, esse projeto é único? Não. Eu só tenho que usar um único jeito? Não. Eu tenho que colocar ele numa única posição? Não. Então, essa parte do projeto do controlador é onde a gente pode ampliar o nosso conhecimento. Quer dizer, qualquer coisa que eu tentar fazer pode dar certo. Pode dar certo. Agora, é claro, se nós falamos de qualquer coisa, quer dizer, qualquer equação que eu coloco lá pode dar certo, qualquer função de transferência pode dar certo? Sim. Aí vem a pergunta, e como que eu projeto essa função de transferência, então? Então aí que entra os nossos projetos. O pessoal falou, se a gente usar o nosso controlador PID, um bom projeto é desse jeito. Segue a receita de bolo. Se for um outro projeto desse tipo aqui, segue essa outra receita de bolo. Né? Simplesmente para nós não termos a dificuldade de pensar, bom, se eu posso colocar onde eu quiser, qual que é o método que eu vou usar? Então, tenho algumas coisas que vão me ajudar no resultado final. E olha só essa frase aqui. Um jeito bastante interessante da gente definir o nosso sistema de controle é o seguinte,
quais são os polos em malha fechada para que o sistema possua o desempenho desejado? Tá? Isso é interessante, porque nós comentamos no capítulo 5 que se eu quero mais velocidade, quer dizer, eu quero que o meu sistema responda mais rápido, em geral, o que eu preciso fazer é aumentar a frequência natural dos meus polos. Se eu quero que o meu sistema oscile menos, o que eu preciso fazer é aumentar o fator de amortecimento. Então, eu posso pensar o seguinte, né? Um jeito de entender isso é que o meu sistema em malha fechada, eu vou ter aquilo que a gente chama de reposicionamento dos polos, só que esse reposicionamento dos polos de malha fechada vão ficar numa determinada localização, que vai ser a localização mais ou menos que eu consigo especificar. Tá? Aqui, nessa disciplina, é só esse tipo de coisa que a gente vai ver. A gente não vai ver propriamente os projetos baseados nos polos. Eu não vou ver, nós não veremos projeto baseado nos polos. Somente o que cada situação faz com o nosso sistema final. Então, é isso que a gente quer. E, para exemplificar isso daí, ó, vamos pegar o seguinte. Se eu falei que isso daqui pode ser o meu controlador, então ele tem um numerador, um denominador. A minha planta G tem um numerador, tem um denominador. A minha planta H, posso também entender que a minha planta H tem um numerador e um denominador. Só que para ficar fácil da gente entender o que eu quero mostrar, eu vou pegar um sensor ideal, quer dizer, a sua função de transferência é igual a 1. Então, o que a gente tem? Malha fechada. Então, lembrando, malha fechada é o ramo direto, MG, dividido por 1, aí eu vou olhar aqui, ó, 1 mais MGH. Então, ela está aqui. Agora, eu vou substituir aquilo que eu coloquei de MG e H. Então, numerador e denominador de todo mundo está aqui, e aí eu vou fazer essa conta. Simplificando, olha o que a gente tem aqui, ó. Cuidado, não posso esquecer que tanto o denominador quanto o numerador são polinômios em S. Então, eu não posso simplesmente dizer o seguinte, como eu tenho essa soma aqui, já sei, os meus polos em malha fechada é a soma dos polos e dos... Não, eu vou errar. Na verdade, eu tenho um reposicionamento dos polos, porque à medida que eu somar os numeradores aos meus denominadores, os meus polos vão mudar completamente de posição. Então, eu tenho polos completamente diferentes dos meus polos originais. E agora sim, eu posso entender que eu posso mexer neles de tal forma que eu tenha aquilo que eu quero. Só para exemplificar isso daí, né? Que eu falei do nosso sistema, quer dizer, controlar o que eu quero. Em geral, aumentar a frequência natural, aumentar o fator de amortecimento. Então, eu tenho aqui, isso daqui deveria ser 5. Tá? 5 sistemas. G1, 2, 3, 4 e 5. O que caracteriza cada uma? Vamos dar uma olhada nas frequências naturais. 5, 5, 10, 10 e 10. Então, esses daqui, o ômega N aumentou. Agora, esses outros aqui, ó, vamos pegar agora, vamos trocar de cor. Essa daqui, fator de amortecimento 0,2, 0,7, só que esse daqui, mesma frequência natural. Esse daqui, ó, 0,7, frequência natural maior com relação a esse daqui. Esse daqui com esse, o fator de amortecimento é maior. E, finalmente, o maior de todos os fatores de amortecimento. Agora, vamos aplicar uma entrada de grau unitário em todos eles. E aí a gente obtém esse esquema de resposta aqui. Então, nós temos G1, G2, G3, G4, G5 colocados aqui embaixo. E aí a gente pode entender da seguinte forma, ó. Né?
Se eu quisesse pensar em um bom resultado de controle, eu já jogaria fora essa daqui. Porque, olha só, ele oscila demais, demora para entrar em regime permanente, então ele está um pouquinho complicado. E olha só, ele é o de menor fator de amortecimento e também o de menor frequência. Agora, vamos pegar o caso extremo, o G5. Olha só o G5 aqui, ó. O G5 é esse daqui. Eu também jogaria ele fora, pelo seguinte, ele demora muito para responder, apesar de ir para o seu regime permanente mais rápido do que esse. Então, olha só, joguei fora esse. Nós temos G2, G3 e G4 como um bom candidato de resposta. Qual que eu veria? Eu não pegaria esse daqui, ó, porque ele demora bastante para responder, né? Comparando as oscilações, olha só, ele chega comparável a essa curva aqui. Só que ele demora bastante para parar de oscilar. Então, eu também jogaria ele fora, eu não usaria ele. E esse daqui, né? Esse daqui, qual que é? Vamos tentar achar aqui. Isso. Pelo que está me parecendo, é esse daqui. É o meu G2. Então, agora nós só temos dois candidatos, esse e esse. Esse e esse. Né? Qual que é a vantagem e desvantagem deles? Bom, esse daqui, ó, ele oscila um pouco, mas entra em regime permanente no mesmo tempo que o outro e responde mais rápido. Esse daqui, ele responde mais lento do que esse, só que ele não oscila. Então, me parece que essas duas soluções podem servir para mim. E aí, é claro, qual delas eu vou escolher como solução final vai depender do meu critérios de desempenho, quer dizer, o que foi estabelecido antes do nosso projeto. E esse daqui é o G3 e o G4. É essa ou essa. Então, a gente fica, olha só o nosso fator de amortecimento, entre 0,7 e 1. Os autores afirmam que esse fator de amortecimento próximo de 0,7 nos dá uma boa relação entre velocidade de resposta com oscilações. Então, ele vai responder relativamente rápido, vai ter algumas oscilações, mas elas vão desaparecer com o tempo. Tá? Então, a gente poderia escolher qualquer um desses dois aqui e provavelmente atenderia para aquilo que a gente quer. Agora, vamos propriamente para os nossos sistemas de controle. Um bastante típico que a gente tem a gente pode chamar controle liga-desliga, alguns usam os termos em inglês on-off, outros colocam de situação com duas posições, e aonde a gente utiliza esse sistema de controle? Nós utilizamos esse sistema de controle, por isso ele chama liga e desliga. Ou o nosso motor, que vai ser o nosso sistema de controle, que vai ser o nosso atuador, ou ele está ligado, ou ele está desligado. Eu não tenho meio termo. Ele não vai funcionar com meia carga, ele não vai funcionar com 1/3 da carga. O único jeito que ele deve funcionar é em carga plena. Por que em carga plena? Porque o fabricante estabeleceu para aquele sistema, olha, se ele sair do seu ponto ótimo de fabricação, você vai queimar o equipamento, a sua vida útil vai ser muito menor. Ou então o seu consumo elétrico vai ser muito grande. Exemplos, então, desse tipo de sistema. Basicamente, são sistemas térmicos.
mas não sistemas de aquecimento. Em geral, são sistemas de resfriamento. Por exemplo, geladeira e ar-condicionado, freezer, câmara fria, utilizam esse sistema liga e desliga. Pelo seguinte, vamos pegar o caso da geladeira. Como que ela funciona? Você tem que ligar um compressor para ver a troca de calor. E esse compressor tem que trabalhar naquela velocidade. Se você mudar essa velocidade, o meu sistema vai gastar mais energia, né? Ou pode, se eu mudo a velocidade, eu posso danificar o meu sistema, ele pode fazer mais barulho, ele pode fazer menos barulho, né? Eu posso danificar, eu posso perder a vida útil do meu produto. Então, é assim que ele faz. E por que que ele é assim, né? Outro tipo de sistema seria os nossos sistemas fluídicos. Por exemplo, eu tenho uma bomba d'água. Então, eu ligo a bomba d'água ou eu desligo a bomba d'água. Eu não vou controlar a sua vazão. Ela tem uma vazão previamente estabelecida. E como que funciona, basicamente, esse controle liga e desliga? Eu posso pensar o seguinte, tá? Olhando do ponto de vista de sinais, ou o nosso sistema está desligado, isso é, está em 0, ou então ele está em 1, está ligado. É isso que ele vai funcionar. Tá? E a nossa geladeira, ela funciona desse jeito. Se a gente pensar, o nosso motor ou está desligado ou está ligado. E como que ele funciona? Ele funciona por um chamado diferencial de temperatura. Tá? Como que ele funciona, esse diferencial de temperatura? Por exemplo, eu tenho o limiar superior, que está aqui, por exemplo, menos 4 graus. Eu tenho o limiar inferior, menos 6 graus. E aí, olha só, aqui está o meu sistema ligado. O meu compressor começou a funcionar. Então, ele está começando a gelar. Então, ou melhor, ao contrário, né? Já que aqui nós estamos do lado negativo. Então, olha só, a temperatura está baixando, é isso mesmo, né? A temperatura está baixando, ou melhor, está subindo. Aqui ela está subindo. Então, eu, por exemplo, abri a porta da minha geladeira, parte do calor foi embora, a hora que ele bate nesse limite superior aqui, quer dizer, a temperatura mais quente dele, o meu compressor liga. Ligando o compressor, a temperatura começa a baixar. Vai abaixando, vai abaixando, vai abaixando, até esse ponto aqui em que o meu compressor desliga. E aí ele fica nesse ciclo de liga, desliga, liga, desliga. E como que a gente estabelece esse intervalo aqui? Nós não estabelecemos esse intervalo. Quem estabelece é o fabricante do equipamento. Em função do quê? Olha, de fatores que otimizam o seu funcionamento. Por exemplo, ele vai gastar menos se eu não ficar, por exemplo, com uma situação de liga e desliga, em que o meu intervalo de liga e desliga seja intervalo pequeno. Por exemplo, 10 segundos. Eu não quero que minha geladeira ligue 10 segundos. Desligue e fique 10 segundos, daí 10 segundos ela liga de novo, né? A não ser se eu tiver que manter uma temperatura muito bem estabelecida, controlada. Na casa da gente, não tem essa necessidade, né? Então, ela estando gelada, tá bom? E o que a gente faz, então, para controlar essa temperatura aqui? Esse intervalo aqui, quem dá é o fabricante. E a posição dele? A posição dele somos nós informando para a nossa geladeira se eu quero ela mais gelada ou menos gelada. Então, eu jogo toda essa curva para baixo ou toda essa curva para cima. É isso que eu faço. Tá? Esse é o nosso controle liga-desliga. Bom, nós não vamos ver isso daí nos nossos projetos de sistemas de controle, porque, na verdade, eu só tenho duas situações, ou liga ou desliga. Né? O que a gente vai estudar aqui, como eu falei, é o nosso controlador PID. Ele não é um sistema que a gente pode chamar de sistemas discretos, quer dizer, ligado ou desligado. Ele pode funcionar em variações entre essas situações. Não quer dizer que ele vai ficar ligado ou desligado. Na verdade, ele nunca vai ficar ligado,
ou melhor, ele vai ficar sempre ligado, né? Eu nunca vou desligar o nosso sistema de controle, mas ele pode emitir vários tipos de saída. Quer dizer, as saídas podem ser oscilantes, ao invés da situação que eu tinha antes, que é simplesmente ligado ou desligado. Então, como eu já disse, o nosso controlador PID, ele tem a sua parte P, que é o nosso proporcional, o I, que é o integral, e o D, que é a parte derivativa. Tá? E como que a gente implementa o nosso controlador PID? É sempre numa malha desse jeito. Mais e menos, M de S, aqui vai ser o nosso controlador PID. Aqui vai ser o nosso processo a ser controlado, que eu estou chamando de G. E aqui a nossa planta H, que seria, por exemplo, um sensor de medida, caso ele tivesse. Então, essa é o diagrama básico de um controlador PID. Vamos para a nossa primeira ação. No final das contas, é a única ação que a gente vai ver hoje. Né? A gente tem a ação proporcional. Então, vamos entender o que é ação proporcional e o que ela faz. Ela faz o seguinte, fala que o meu U de T é um ganho proporcional, que eu chamo de Kp, vezes o E de T. Opa, como assim? Vamos dar uma olhada no nosso sisteminha. Então, o que eu tinha no meu controlador? Eu falava que ele era desse esquema aqui. Não é à toa que eu usei esse diagrama de blocos aqui, com todas as nossas definições. Olha só, então eu estou dizendo que o U de S é formado por Kt, um ganho proporcional, vezes o E de T. Então, esse daqui é o meu controle proporcional. Então, U é o Kp vezes Z. Aplicando o transformado de Laplace, para a gente chegar na nossa função de transferência, é uma função de transferência que ela não é unitária, mas ela tem o ganho Kp. Agora, vamos colocar isso num sistema de controle. Então, vamos dar uma olhada na influência da ação proporcional. O que a gente tem? Para entender como é que a ação proporcional atua, vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma planta G de S. Então, qualquer G de S, 9 sobre S2 mais 3S mais 9. Não foi à toa que eu escolhi essa planta aqui, porque ela é uma planta de segunda ordem padrão. Então, eu consigo facilmente calcular fatores de amortecimento, frequência natural. E o ganho de regime permanente para uma entrada degrau unitário. Tá? Mas vamos agora pegar isso daí e vamos colocar em malha fechada. Então, a gente sabe que a malha fechada, que eu vou chamar de T, é Mg1 mais Mgh. Então, tá aqui. Peguei o nosso M, Kp, vou pegar o nosso G, 9, S2 mais 3S mais 9. Aqui embaixo também. O nosso H de S. Para não complicar, ele vai ser um sensor ideal. Ele vai ser um sensor ideal. Aonde que está isso daí? Ah, está aqui, ó. O sensor ideal. Porque eu não quero saber o que é que vai acontecer com ele, qual que é a influência dele, mas eu quero ver a influência do Kp na localização dos meus polos de malha fechada. Bom, fazendo os nossos cálculos, a gente tem essa nossa função de transferência de malha fechada. E aí, eu observo, por um acaso, que ela também é uma malha, é uma função de transferência de segunda ordem padrão. Assim como essa daqui era um sistema de segunda ordem padrão. Então, no sistema padrão, o que a gente tem? Né? O que a gente tem? O G de S, aqui talvez faltou o K. Cuidado, esse K não é o Kp, é o ganho estático do meu problema. E aonde que nós temos? Ah, tá aqui, ó. G de S, K, ômega N ao quadrado sobre S2 mais 2, fator de amortecimento, frequência natural S,
mais a frequência natural ao quadrado. E o que a gente tem? Os polos complexos conjugados, porque eu vou assumir fator de amortecimento entre 0 e 1, então é menos fator de amortecimento, frequência natural, mais ou menos J ômega D. O ômega D é a nossa frequência natural amortecida, é o ômega N, raiz quadrada de 1 menos o fator de amortecimento ao quadrado. Agora, vamos lá. Aplicado nesse meu sistema, então, primeira coisa, frequência natural. Se isso daqui é unitário, aqui é o ômega N ao quadrado. Então meu ômega N vale 3. Quanto que vale o meu fator de amortecimento? 2 vezes o fator de amortecimento vezes a frequência natural é igual a 3. Se a minha frequência natural é 3, o 3 cancela com 3, o fator de amortecimento vezes 2 é igual a 1, fator de amortecimento igual a meio. E aí eu vou olhar para cá. Né? O que a gente tem? Bom, a frequência natural, ela é diretamente proporcional ao ganho Kp. Porque ela é o 9, 1 mais Kp. Então, com o ganho proporcional, eu tenho um aumento da frequência natural a partir dos valores de Kp de 0 até o infinito. Quanto mais eu aumento mais a minha frequência natural. Isso quer dizer que eu tenho uma vantagem, que é fazer com que o meu sistema responda mais rápido. Tenho desvantagens? Na verdade, eu tenho 2 desvantagens. Vamos dar uma olhada quais são essas desvantagens. Esse cara aqui, independe de Kp. Só que esse e esse são exatamente o mesmo. E aí a gente tem que 2 fator de amortecimento vezes a frequência natural é igual a 3 para ambos os casos. Só que o que acontece? Se eu aumento a minha frequência natural, para esse produto continuar a ser 3, o que eu tenho é uma queda nisso daqui. De tal forma que esse produto aqui, vezes esse, seja sempre igual a 3. Então nós temos um pequeno problema. Fator de amortecimento cai. Fator de amortecimento caindo, o meu sistema oscila mais. Então, esse é o meu primeiro problema. Tem algum outro problema? Bom, o outro problema é o erro de regime estacionário, que é a diferença entre aonde eu mandei e para onde ele foi. Para esse caso, para uma entrada de grau unitário, eu mando ele para 1 e ele vai para 1. Como que a gente vê isso? Tem a regra prática que se a entrada for de grau unitário, é só pegar minha função de transferência e fazer o S igual a 0. Então, 0, 0, foi para 9 sobre 9, 1. Só que esse caso aqui, 0, 0, o 9 cancela com o 9, então ele vai para Kp, 1 mais Kp. Diferença entre aonde eu mandei ele para 1, e para onde ele foi. Kp, 1 mais Kp, só que é 1 menos esse valor. Então, a gente fica com a relação de 1 sobre 1 mais Kp. O que significa que se eu aumento o Kp, meu erro de regime permanente diminui, mas não é eliminado. Então, eu tenho o outro problema, que é a introdução de erro de regime permanente. Basicamente porque esse coeficiente não é igual a esse coeficiente aqui. É claro que a gente tem tudo isso resumido aqui embaixo, né? A gente tem tudo isso resumido aqui embaixo com os valores específicos. Então, olha só, frequência natural, o sistema sem controle. Qual que é o sistema sem controle? Eu só estou olhando para G de S. E o sistema controlado, qual que é? É o meu T de S. Só para relembrar,
Olha o meu G de S aqui, ó. É esse daqui. Qual que é o meu T de S? É esse daqui. Minha malha fechada. Então, o que que a gente tem? A gente tem o seguinte, frequência natural era 3, nos meus sistemas de controle, 3 raiz quadrada de 1 mais Kp. Então, se eu aumento Kp, minha velocidade vai ficar melhor, quer dizer, eu aumento a minha frequência natural. Fator de amortecimento, ele é inversamente proporcional, então ele cai. Outro que a gente precisa é a resposta em regime permanente, então aí vai para Kp, 1 mais Kp. O erro de regime estacionário, 1 sobre 1 mais Kp. Então, olha só, ele não tinha e agora ele passa a ter. Mas espera aí. Se eu fizer o Kp tender para o infinito, isso daí vai para zero. Claro. Só que o que acontece com a minha frequência natural? Vai para infinito também? Não sei se eu posso fazer isso. Aí o meu fator de amortecimento vai para zero? Então, também não é uma situação boa para mim. Né? Então, eu não posso fazer isso. Ou muitas vezes eu não devo fazer isso, senão eu posso estragar o meu equipamento. Né? Então, fazer o Kp tendendo para o infinito para resolver o problema de erro de regime permanente não é o caso. E, é claro, né, pessoal, nós temos um pequeno resumo disso. Então, olha só. Se Kp aumenta, o sistema oscila mais e é menos amortecido, devido ao aumento da frequência natural, devido à diminuição do fator de amortecimento. O sistema responde mais rápido, como foi falado, porque a sua frequência natural aumentou. Então, essa é uma vantagem. Só que o menos amortecido é um problema e erro de regime estacionário. Opa, ele tem duas posições. Uma, duas. Análise para o termo de S0 diferente de zero e análise para o termo de S elevado a zero igual a zero. Primeiro, vamos ver o que é esse termo de S elevado a zero. Está aqui o meu sistema original. Se eu olhar o meu denominador, S2, 3S mais 9, o S elevado a zero, para esse caso aqui, ele vale 9, quer dizer, é o termo sem S do meu denominador. E aqui eu estou dizendo o seguinte, este meu termo é diferente de zero? É diferente de zero. Então, se ele é diferente de zero, nós estamos nessa situação aqui. Então, ó, se não houver erro estacionário, ele aparecerá. E foi o que aconteceu. Se houver erro estacionário, ele pode ser reduzido, mas não eliminado ao pé da letra. Posso diminuir muito? Posso, por causa dessa minha relação aqui, ó. Se o Kp aumenta, isso daqui pode diminuir bastante. Mas ele vai ser eliminado? Não, não vai. E o caso se o S for igual a zero? S igual a zero, o erro estacionário é sempre eliminado. Isso daqui, pessoal, é tão importante que eu vou comentar logo abaixo em que casos, por exemplo, que o nosso S0 é igual a zero. E a gente tem uma aplicação na mecânica, ou melhor, em sistemas de controle, que é muito usado um sisteminha, um termo de S0 igual a zero. Bom, mas vamos dar uma olhada na influência do nosso Kp. Olha só a resposta do nosso sistema em malha fechada para Kp igual a 5, Kp igual a 30. Então, olha só, Kp igual a 5. Ele foi para 0,8 alguma coisa. Kp igual a 30, ele veio para cá. Então, o que a gente tem? Olha só a oscilação, ele oscilando bastante para parar de até entrar no seu regime permanente. Esse daqui, ele oscila menos, só que olha só, diferença de velocidade. Né? Outro fator importante que a gente tem nos nossos sistemas,
pode ser esse maior pico que fica aqui, ó, dessas oscilações. A gente chama isso daqui de sobressinal. Então, ó, ele passa muito do seu regime permanente, que é esse ponto aqui, que é essa linha aqui. Ele passou bastante. A gente chama isso de sobressinal. No capítulo 7, a gente vai definir isso daí muito bem. Né? Aqui é só para mostrar que, olha só como é que cresceu. Ah, e vamos dar uma olhada no nosso programinha. Vamos dar uma olhada no nosso programinha. Então, aqui, esse programa, eu vou fazer não com 2 ganhos proporcional, 5 e 30. Eu também vou fazer o 1. Né? E eu vou pedir aquele comando que eu já mostrei na última aula, que é o comando dump. Isso é, ele vai calcular os polos do meu sistema, só que não só os polos, fatores de amortecimento e frequências naturais. Então, eu vou executar ele aqui, ó. Executando, ele deve traçar a nossa figura. Ela já calculou os polos. Ela calculou os polos. Aqui a gente tem, ó, Kp igual a 1, 5 e 30. Olha o nosso fator de amortecimento, 0,35, 0,2, 0,09. Frequência natural, 4,25, 7,35 e 16,7. Frequência natural aumentando e fator de amortecimento diminuindo. E olha só a nossa resposta. Kp igual a 1. Praticamente não oscilou, só que olha a resposta de regime, o erro de regime permanente é muito grande, né? E à medida que eu vou aumentando o Kp, ó, ele vai diminuindo, só que tem uma custa, que é o aumento das nossas oscilações. E velocidade de resposta, olha só, aqui, aqui e aqui. Ele foi bem mais rápido à medida que eu aumento o nosso Kp. Então, ele tem vantagens, mas ele introduz 2 desvantagens. Não é à toa que a gente tem outros 2 controladores. Então, esses outros 2 controladores vão agir exatamente em cima desses quesitos. Quer dizer, desse erro de regime permanente e dessa diminuição do nosso fator de amortecimento. Bom, vamos lá. Para exemplificar esse caso, quando o nosso S de 0 igual a 0. Para fazer isso daí, eu vou usar esse nosso pedacinho aqui de lousa em branco. Então, vamos imaginar o seguinte. Qual que é a equação diferencial de um ventilador? Sem entrar em muitos detalhes, né? Sem entrar em muitos detalhes de eletrônica, de elétrica, vamos pensar só no nosso fenômeno físico. Como eu ligo o ventilador? Eu tenho um botão, uma tomada, ligo, passa a corrente por algum lugar e o meu sistema começa a girar. Né? Então, vamos começar. Sistema que gira. O sistema que gira é uma inércia de rotação. Então, eu tenho uma inércia de rotação vezes o ângulo de rotação mais a sua derivada. Eu estou usando aqui o princípio da somatória de forças igual a massa vezes a aceleração, só que para sistemas rotativos. Então, é somatório dos momentos é igual a inércia de rotação vezes a aceleração angular. Então, tá aqui. Vamos pensar agora no caso que eu desligo o meu ventilador. Ele vai girar, vai girando, só que diminuindo a sua velocidade com o tempo, até que ele para. Esse até que ele para é devido ao amortecimento. Então, amortecimento da onde? Bom, tem um atrito com o ar,
né? Tem aquela coisa, ele tem que transferir o seu momento para o ar para fazê-lo movimentar. Tem a questão, por exemplo, da parte construtiva, que ele tem um apoio lá em cima para poder girar, então ele tem um rolamento, ele vai ter atrito devido à poeira que vai se acumulando com o tempo. Então, por isso que um ventilador mais novo ele gira mais rápido, um ventilador mais velho ele gira mais devagar por causa dessa poeira que adiciona mais amortecimento. E que unidade é isso daqui? Isso é momento. Então, vou pensar no nosso amortecimento viscoso, eu poderia dizer que isso daqui é um B, que é o meu coeficiente de atrito, vezes o θ ponto. Isso daqui também é uma relação de momento, só que ele está apontado na direção ao contrário. Então, tem que ter um menos aqui. E agora? O que faz com que ele gire? Quer dizer, que momento externo é colocado? Na verdade, eu posso dizer que ele se movimenta devido a, sem entrar em muitos detalhes, um momento elétrico. Então, nós temos como atuação um momento elétrico, nós temos também um momento de reação que é devido ao amortecimento em sentido contrário, e tudo isso é somatória dos... aqui eu tenho a somatória dos momentos, desse lado aqui eu tenho o momento de inércia vezes a aceleração angular. Agora eu vou aplicar a transformada de Laplace nisso, para chegarmos numa equação diferencial. Se a gente fizer isso, nosso ângulo de giro em S sobre o momento elétrico, isso daqui é 1 sobre J S2 mais BS. Esse é o caso que eu comentei, em que o meu S0 é igual a zero. Então, é um ventilador. E isso está condizente, porque se eu aplico um momento, meu ventilador fica girando eternamente até que o momento seja cessado. E aí, ele vai parar de girar. Ele vai parar de girar. Ele vai voltar para a sua posição original? Não, porque ele vai dar muitas voltas até chegar nesse ponto. E ele não volta para a sua posição original. Quer dizer, no caso do ventilador, ele dá muitas voltas, e eu posso dizer que talvez ele possa voltar na mesma posição, porque a pá para na mesma posição. Tá? Mas eu vou usar este exemplo para mudar um pouquinho a nossa equação. Porque isso daqui também é uma equação de um motor elétrico. Né? Na verdade, se eu acoplar uma pá no motor elétrico, ele vira um ventilador. Então vamos fazer o seguinte. Vamos pegar, então, o nosso motor elétrico. É igual isso daqui. A única coisa aqui em cima que foi colocado esse Ka. Seria uma constante de proporcionalidade com relação ao momento elétrico aplicado. Só isso. Só que aqui, né, ela era 1, agora ela é Ka. E aí eu vou colocar no nosso sistema de controle. Se eu coloco ele no sistema de controle com um ganho proporcional, essa daqui é a nossa malha fechada. Opa, espera aí. Agora eu tenho R e aqui eu tenho M. Pelo seguinte, se eu for na minha equação, ou melhor, desculpem, a minha representação do meu diagrama de blocos, do meu sistema controlado, que está aqui, vamos transformá-lo e colocar as mesmas unidades que nós teríamos com essas duas equações. Então, olha só, essa daqui é a minha planta a ser controlada. Entra M, sai θ. Então, eu tenho aqui
entra M e sai θ. E agora, nesse outro caso, vou colocar um ganho, Kp aqui, que é o meu ganho proporcional, e agora eu tenho uma referência a ser seguida. Se eu fizer a malha fechada disso daqui, a gente chega em Ka, Kp, JS2, mais Bs, mais Ka, Kp. Isso é igual a isso. O que que eu fiz aqui? Eu peguei o nosso ventilador e fiz uma determinada situação, quer dizer, realimentei a sua posição com um ganho proporcional como controlador, e aí eu consigo estipular o R de S. O que é esse R de S? O R de S é para onde eu quero que a parte de cima vá. Então, quando eu aplico R de S igual a 1, eu estou dizendo para ele, vá para 1 radiano, né? Gire de 1 radiano. E como esse meu sistema não tem erro de regime estacionário, ele vai para 1. Espera aí, eu peguei o meu motor elétrico, estou medindo o seu ângulo de giro, estou realimentando esse ângulo de giro com ganho proporcional, colocando nesse meu esquema de malha fechada aqui, e eu consigo estipular o meu motor para ele dar um determinado ângulo de giro e ele para naquela posição com aquele ângulo de giro. Sim, é exatamente isso. Isso que eu acabei de fazer demonstra o seguinte: se o meu sistema não tem o termo de S igual a 0, o erro de regime estacionário é sempre eliminado, como eu acabei de mostrar. Só falta dizer o seguinte: o que isso representa, né? Que sistema é esse? Bom, é um sistema que eu disse que é muito utilizado. Na verdade, a gente chama esse sistema de motor, ou melhor, de servomotor. O que é um servomotor? É um motor que eu faço uma realimentação com ganho proporcional. É claro que isso está tudo embutido, essa parte elétrica dentro dele, ele vai fazer isso para a gente. Tá? Ele é de tal forma que eu entro de alguma forma para ele e falo assim, gire de 1 radiano, e ele gira em 1 radiano e para naquela posição. Isso é um servomotor. E qual é a aplicação que a gente tem de servomotor? Todas as máquinas CNCs são projetadas com servomotores. Então, olha só a aplicação. Né? Isso daí é o nosso servomotor. Então, eu consigo, através de uma realimentação com ganho proporcional, fazer com que ele pare na mesma posição. Mas espera aí, não tem mais nada no meu servomotor? É só isso? Bom, como eu disse, é apenas para a gente entender o nosso processo. É claro que ele tem uma série de outras coisas para conseguir fazer com que ele faça aquilo que ele foi programado. Por exemplo, ele tem que ir parar naquela posição, então ele tem que ter uma espécie de um sistema de trava. Só que se ele for travar pela parte elétrica, ele vai queimar. Então tem que ter um outro jeito de travá-lo. Né? Além disso, a gente pensa que na parte experimental, ele está mesmo em 1 radiano, ou ele foi para 0,009, ou ele está entre 1,001, devido ao erro do meu sensor de medida. Então, quer dizer que ele pode ficar movimentando para frente e para trás, mesmo que muito pouco. Isso pode queimar o meu motor? Pode, então isso daí também tem que ser impedido. Isso daí é a eletrônica que está por trás do nosso sistema de controle. Bom, com isso, pessoal, nós terminamos a nossa aula de hoje, né?
que é o nosso ganho. Ah, não terminamos ainda não. Tem uma ação de controle proporcional derivativo. Tá? Porque eu disse para vocês o seguinte, o nosso ganho proporcional, ele fazia com que meu sistema respondesse mais rápido. Só que ele tinha dois problemas intrínsecos, que era o problema do meu regime permanente que ele introduzia, a não ser que o meu termo de S0 fosse igual a zero. Só que isso não é todo caso que acontece isso. Tá? Então, eu preciso eliminar esse erro. O outro erro que a gente tem é a falta de amortecimento, porque à medida que eu aumento o KP, o fator de amortecimento cai. Então, vamos lá para o nosso controle proporcional derivativo. Então, é a nossa ação de controle proporcional derivativa. A gente chama isso de TD. E como que ela é construída? Como que ela é construída? Nós temos a nossa ação tradicional, que é essa daqui, que é a ação P. E a ação D? A ação D é o TD vezes a derivada do erro. Então, vamos voltar lá no nosso sisteminha. Está aqui. Deixa eu apagar isso daqui. Então, aqui nós temos o nosso... Opa, esse daqui. Aqui nós temos o nosso UDS. Então, o UDS é formado por duas ações. O proporcional e o derivativo agora, tá? Que o proporcional é simplesmente proporcional ao erro e o derivativo é a derivada do erro. E aqui nós temos também uma constante de proporcionalidade, esse TD. Esse TD a gente chama de tempo do derivativo. Vamos escrever a sua função de transferência. Então, lembrando, né, a função de transferência da nossa derivada é simplesmente o S vezes ele. Então, U sobre E é o KP TDS mais 1. E em muitos livros a gente vê essa multiplicação aqui. Também é bastante usual, sem problema nenhum. Então, nós temos KD, que é simplesmente KP vezes TD, e aqui KP vezes 1 seria o KP. A gente fala, ó, ganho proporcional, e esse daqui a gente chama de ganho derivativo, ou ganho do derivativo. Tá? Mas a forma mais usual é essa daqui, ó. É essa daqui. É quando eu tenho o TD como sendo esse tempo aí. Agora, ó, vamos entender o que acontece com essa ação derivativa, então, que ganho que ela traz para a gente. Vamos lá. Colocando no nosso sistema de malha fechada, então nós temos o M de S, mais uma vez o nosso H de S é unitário, e o nosso M de S, ó, KP 1 mais TDS. E a nossa planta é essa daqui, ó. A mesma planta que foi usada antes. A mesma planta que foi usada antes. Então, a gente já sabe quais são os seus valores, a gente já sabe qual é o seu fator de amortecimento. Agora, vamos colocar a nossa ação de controle PD no nosso sistema de malha fechada. MG, 1 mais MGH, tá aqui, ó, MG, 1 mais MGH, substituindo os nossos valores, está aqui, e resolvendo. Pessoal, cuidado com essas soluções, ainda a gente está numa situação bastante tranquila, né? Uma situação bastante tranquila ainda, mas depois vai complicar um pouco, então cuidado com essas multiplicações aqui. Somando todo mundo, está aqui o nosso resultado. Então, esse daqui é o nosso resultado e vamos compará-lo com a nossa ação proporcional simples. Quer dizer, só o P. Cadê o nosso P? Cadê o nosso P? Está aqui embaixo. Ah, está aqui. Então, deixa eu diminuir isso daqui, para nós colocarmos aqui em cima. Ah, olha só. Ação proporcional derivativa.
Vamos dar uma olhada nesse pedaço aqui, ó. Se manteve. Ah, então quer dizer que ele continua tendo a ação proporcional que eu tinha antes. Quer dizer, o proporcional faz com que as minhas frequências naturais aumentem. E o que nós temos de diferença? Nós temos de diferença, a primeira parte que nós vamos comentar é essa daqui, ó, o termo com S. Lembrando, o termo com S é 2 fator de amortecimento, frequência natural. E antes, o que eu tinha? Ó, ela permanecia igual, então, para permanecer igual, o fator de amortecimento tinha que cair. Agora, onde que entra o TD? O TD entrou aqui, ó. Então, com o TD, eu posso corrigir o termo de S, aumentando o seu valor, consequentemente, fazendo o meu sistema ficar mais amortecido. Fazendo o meu sistema ficar mais amortecido. Tem alguma outra coisa que vale comentar sobre isso? Bom, vamos ver o numerador. KP vezes 9, KP vezes 9, só que aqui ficou TDS mais 1. Então, ele adicionou um zero no meu sistema. E nós comentamos na última aula, né, a questão da influência dos zeros. Quando eu tenho um zero, ele faz com que meu sistema responda mais rápido do que o sistema que não tem o zero. Então, olha que interessante. O proporcional já deu maior velocidade e o proporcional derivativo dá mais velocidade ainda. Dá mais velocidade ainda. Isso é interessante. É um efeito colateral e é benéfico para a gente. Mas vamos olhar se ele tem erro de regime estacionário, porque nós já verificamos que ele melhora o nosso fator de amortecimento. Então, é só fazer o termo de S igual a zero, ele fica 9kp dividido por 9kp mais 9. Então ainda continua o problema do meu erro estacionário. Ele não tira o meu erro de regime estacionário. Bom, já que nós vimos isso, vamos dar uma olhada. Olha só. Definindo Kp igual a 5, mantendo o mesmo Kp, para nós verificarmos a influência da nossa ação, nós temos TD 0.001, TD 0.05, TD 0.1. Então, olha só, à medida que eu aumento o valor de TD, o meu sistema tem mais amortecimento. Olha só como isso daqui é jogado para baixo. Ele entra em regime permanente mais rápido, ele oscila menos, e olha só o nosso efeito colateral. Quer dizer, eu não esperava que isso acontecesse, mas olha só o aumento da sua velocidade. Né? Então, o que o TD fez? Ele aumenta um pouco da velocidade, mas o principal é diminuição do nosso da passagem do tempo de regime permanente, ou melhor, regime transitório para regime permanente. Ou, em outras palavras, o aumento do fator de amortecimento. Então, nós conseguimos corrigir um detalhe já do ganho proporcional, porque eu disse que ele tinha dois problemas. Um deles era diminuição do fator de amortecimento. Então, fica claro, a gente põe o TD na jogada, né? A gente põe o derivativo na jogada e ele elimina o nosso erro de regime, ou melhor, o nosso fator de amortecimento, ele corrige agora. Então, só para a gente ver aqui, ó, Kp igual a 5, TD 0.1, que é justamente esse vermelho aqui, olha só como é que ele fica a nossa função de transferência. Né? A nossa função de transferência. E vamos
Vamos calcular o nosso fator de amortecimento disso? Já que eu tenho o MATLAB aberto aqui, olha só. O meu G está definido aqui na minha memória, ó. O G. O G é esse daqui. Então, se eu der o meu comando dump G, ele vai mostrar os nossos polos, ó, o fator de amortecimento meio, frequência natural 3. Agora, vamos dar uma olhada nessa minha planta aqui, que eu vou chamar de T. Cinco, 45,7.5, 54. Fecha. Opa, vai dar errado aqui. Isso. Só para confirmar. Fechei esse daqui, fechei a outra. Essa daqui é a nossa função de transferência. Então, vamos dar uma olhada. Dump. Fator de amortecimento. 0,51. 0,51. Aqui era 0,5. Deu uma aumentadinha. Mas, né, eu posso dizer, mas aumentou pouco. Mas talvez essa não seja a minha intenção. Eu impedi que ele diminuísse. Olha só a nossa frequência natural. 3. E agora ela foi para 7,35. Mais que dobrei e aumentei um pouquinho o nosso fator de amortecimento. Então, isso fez com que o meu sistema respondesse muito melhor. Né? Muito melhor. Então, olha só, comparando aqui, ó, né, esse primeiro pico, como eu disse, é importante, então ele diminuiu bastante, e olha só, ele entrou em regime permanente relativamente rápido. Mas a gente tem um pequeno probleminha aqui. Né? Vamos dar uma olhada na lei de controle. Isso quer dizer U sobre R. Espera aí, como que era antes? Esse daqui é o meu U. E agora ele está aqui. Se eu quiser, na minha malha fechada, calcular o valor de U, é só pegar o G e passar para baixo aqui no meu bloco. Olha só, peguei o G que estava aqui, passei para cá, o meu U vem para cá, o C eu tirei essa seta, como eu joguei ele para baixo, ó, o G, o H, o resto continua tudo igual. E aí, qual que é a nossa relação agora? Em cima, eu tenho M, embaixo, 1 mais MGH. Então, o denominador continua igual, o numerador é que é alterado. M, 1 mais MGH. Substituindo o M e o G, já que o nosso H vale 1. Então, colocando ele aqui, expandindo todo mundo, fazendo os nossos cálculos, agora eu tenho um pequeno problema. S3, S2. Qual que é o problema disso? É que eu não consigo calcular a resposta adequadamente de um sistema ou uma função de transferência no qual o seu numerador é maior do que o denominador. Nós temos uma função imprópria, quer dizer, ela responde antes da entrada ser aplicada. Isso quer dizer o seguinte, que o nosso derivativo ele tem um pequeno problema para ser simulado. Consigo ver a resposta, mas eu não consigo ver a lei de controle. Opa, o que eu estou querendo dizer é que quando isso daqui é um PD, do jeito que eu mostrei, eu consigo ver a resposta, mas eu não consigo ver isso daqui. O que isso quer dizer? Que numa implementação prática, eu não posso usar o derivativo do jeito que eu coloquei aqui.
Ah, mas então por que foi colocado desse jeito? Porque ele fica fácil para nós entendermos qual é a sua influência, que é o aumento do amortecimento, e não necessariamente como eu implemento ele na prática. Eu queria ver a sua influência. Bom, então, como que eu implemento ele na prática? Eu preciso transformar a minha função do derivativo, que é uma função imprópria, numa função própria. Então, como que eu faço isso? A gente vai ver maior detalhe na terceira aula, que é o item 6.38. Nós vamos dar uma olhada mais a fundo nesse pequeno problema, porque ali eu vou mostrar algumas outras formas do nosso controlador, quer dizer, não só o PD, mas adicionando também o nosso integral aí E, por enquanto, como que eu faço isso? O meu TDS, que é uma função de transferência imprópria, eu vou transformá-lo numa função própria. Como que eu faço isso? Se eu já tenho um zero, eu vou colocar um polo. E eu vou projetar esse polo de tal forma que esse gama aqui, ó, seja 0,1. Por que isso daí? Aonde está o meu zero? Em S igual a zero. Aonde que está o meu polo? Está em S igual a menos 1 sobre 0,1 TD. Basicamente, o que eu estou fazendo, colocando esse 0,1, o TDS aqui embaixo, é adicionando esse zero nessa localização, de tal forma que, ou melhor, esse polo nessa localização, de tal forma que ele esteja bem afastado do meu zero. Vocês lembram aquela coisa de polos dominantes? É mais ou menos isso que eu estou querendo aqui. Eu estou colocando o meu polo bem afastado do meu zero, para quem domine a conduta da resposta, seja o meu zero, não o meu polo. Tá? Ah, mas ele vai influenciar? Claro que vai influenciar. Não vai ter jeito dele não influenciar. Mas eu tento minimizar a sua influência fazendo desse jeito. E o principal, agora eu tenho uma função de transferência própria. Isso quer dizer o seguinte, vamos substituir ele na nossa equação. Olha só, TDS 0,1, TDS mais 1. Se a gente substituir os nossos valores, quer dizer, KP, quanto que foi o nosso KP aqui em cima? Deve estar em algum lugar. Aonde que está? Ah, 5 e TD 0,1. Então, KP 5, TD 0,1 ali embaixo. E o nosso gama 0,1 também. E aí, S3, S3. Pronto, resolvi o meu problema. Só que o que eu fiz? Adicionei mais um polo. Oh, desculpem, adicionei tanto um polo quanto um zero no nosso sistema. Então, vai ter mudança? Vai, mas agora eu consigo saber quanto que vale o U de S sobre o meu R. Então, quando eu mando ele para 1, qual que foi a minha saída do controlador que fez com que o meu sistema fosse para a sua resposta de regime permanente. Vamos dar uma olhada nesse traçado aí. Está aqui. Bom, essa daqui é a minha lei de controle, quer dizer, a saída do controlador. É aquilo que está indo para a planta. E se eu parar para observar, olha só, daqui para frente, me parece que ela está legal, ela não está em valores absurdos, ela não está oscilando muito. Entretanto,
Olha essa parte inicial. Será que isso daqui seria possível? Por exemplo, se isso daqui fosse aquilo que vai ser mandado para um motor elétrico, será que 30, por exemplo, volts não iria queimar o meu motor? Né? Será que eu consigo, se isso fosse mandado para a borboleta, o ângulo da borboleta, será que isso daí, para o controle de velocidade veicular, ele seria fisicamente realizável? Ele conseguiria chegar nessa grande amplitude? Né? Não sei, não sei. Essa que é a resposta. Então, será que tem um jeito de melhorar tudo isso também? Porque olha só, né? Nós caímos em outro dilema. Eu melhorei o derivativo, colocando mais amortecimento. Então, o derivativo ajudou no amortecimento, só que ele me trouxe um outro pequeno detalhe, né? E a lei de controle na parte inicial, pelo meu ganho de velocidade no meu sistema, ela também ficou muito alta. Então, eu tenho um outro problema que eu vou precisar resolver de alguma forma. E como aqui nós estamos falando de problemas práticos, a gente vai ver isso daí nesse item aqui. Com isso, pessoal, nós terminamos a nossa aula de hoje. Então, nós vimos o proporcional, que dá mais velocidade, porém, ele diminui o fator de amortecimento e pode introduzir erros estacionários. Aí, o primeiro controlador para evitar isso daí é o derivativo. Então, o derivativo adiciona mais amortecimento. O que está faltando? O erro de regime estacionário. E vai ser o integrador que vai fazer isso. Mas essa daí é a nossa segunda aula. Pessoal, deixa eu parar a nossa gravação aqui.